Olá, minha gente. Eu tive notícia, agora há pouco, abrindo o meu telefone, de que o PT terá hoje, em Curitiba, uma reunião às 5 horas ou 6 horas, para discutir a candidatura própria do partido. E esse assunto, para mim, é muito importante. Eu já fui prefeito de Curitiba. Lembro que, à época, eu enfrentei as candidaturas da direita na cidade. E como eu enfrentei? Não havia PT ainda. Eu estava no PMDB e alguns companheiros que foram fundadores do PT estavam comigo no PMDB também. Nós apresentamos um programa para a cidade. O Lerner era famoso e tinha uma administração bacana para o centro da cidade. Era um planejador urbano sofisticado. Mas havia uma falta de respeito pelas pessoas, de consideração da importância das pessoas. O pequeno comércio, o trabalho, a periferia, completamente abandonadas em Curitiba. Quero lembrar vocês que nós fizemos um programa, eu vou tentar rememorar aqui, de memória minha gente. Nós criamos administrações regionais no nosso programa, com a participação da comunidade. Regionais que chamávamos de freguesias, que era o modelo português de administração, as freguesias. E estas freguesias eram administradas com a participação da comunidade organizada, associações de bairro, igrejas, sociedades civis. E elas tinham uma certa autonomia operacional. Ou seja, elas não precisavam recorrer à estrutura da prefeitura para fazer uma obra que a população estava reclamando de uma forma urgente. Elas tinham algum equipamento e tinham a possibilidade de fazer isso. Foi uma coisa sensacional a proposta das freguesias. Nós tínhamos como proposta para o transporte coletivo a frota pública, que acabava com a história da depreciação, desvalorização, e jogava a tarifa lá para baixo. E nós acabamos com todos os contratos que eram absolutamente ilegais com os operadores de transporte coletivo. E acabamos com uma ideia de uma frota pública e uma operação privada. E foi muito interessante. Nós mantivemos um sistema de transporte que tinha sido bolado pelo Rafael Dely e pelo Jaime Lerner. O Dely trabalhava com o Lerner, e que era sensacional para o Brasil. E introduzimos essa preocupação com as pessoas e a tendência de reduzir ao mínimo o preço de transporte para os trabalhadores e para as pessoas menos ricas da cidade, que não tinham automóvel à sua disposição a qualquer momento. Nós criamos escolas integrais, escolas que funcionavam de manhã, de tarde e de noite, principalmente nos bairros mais remotos, que tinham mais dificuldade de disporem de uma escola de grande qualidade para a população local. Melhoramos muito o ensino da cidade. Nós criamos creches para que as mulheres pudessem trabalhar, as mulheres de menor renda. E chegamos no momento em que, durante a nossa administração, nós criamos uma creche a cada semana. Cada semana abrimos uma creche. Foi uma coisa fantástica, apoiando muito a população mais carente da cidade. Nós criamos centros de saúde mais modernos. Foi com essa visão da prefeitura, mantendo a qualidade técnica que havia sido dada pelo Lerner, mas incorporando esse amor pelas pessoas e a solidariedade, que nós fizemos uma campanha para a Prefeitura de Curitiba. Nós, da oposição, nós, os progressistas, e ganhamos, surpreendentemente para eles todos, que achavam que estava garantida a eleição com o Lerner, ganhamos a eleição. Eu quero dizer isso para vocês, porque agora o PT está cogitando numa coligação estranhíssima, com a participação do Ratinho, com a participação do Beto Richa, que são exatamente as pessoas que na prefeitura
tipo de administração elitizada que nos fizeram participar dessa disputa, desse processo. Então, eu acho que ao invés de tentarmos uma candidatura da frente da esperança, que acaba se transformando numa desesperança, que vai fazer acordo absurdo com o transporte coletivo, eu não digo que não tenha que ter acordo, não. Fiz acordo a favor do povo. E hoje, se você perguntar para eles, eles chiaram muito aquela época, mas hoje eles dizem que foi uma época em que eles foram tratados com decência, sem comissões, sem propinas, tiveram uma certeza de remuneração pelo que faziam, e o povo teve o transporte mais barato do Brasil naquela época. E quero insistir, me suportei nas ideias modernas trazidas pelo Rafael Dely e pelo Jaime Lerner, mas acrescentei a isso a visão solidária e os interesses do povo da nossa cidade. Eu acho que ao invés dessa aliança maluca, não sei o nome do que se pretende fazer, colocando representantes do Ratinho, ligados ao Ratinho, ligados ao Beto Richa, como cabeça de chapa, o PT deve fazer uma proposta programática com toda clareza e lançar candidato próprio. Mas a proposta é fundamental. O que é que vamos fazer com o transporte coletivo? A frota pública, novamente? O que é que vamos fazer com a saúde pública? O que é que vamos fazer com a educação? Qualidade da educação da cidade, as escolas integrais voltam ou não voltam mais? Nós verificamos que nos últimos anos a periferia está esquecida pelo eixo da administração municipal. Agora, não pense em fazer uma campanha dizendo desaforo para o Rafael Greca, desaforo para esse, para aquele. Tem que ter proposta, tem que convencer a população de que nós temos um programa modificador da cidade para ela ficar cada vez melhor. Quando eu fui prefeito, na avaliação do Datafolha, eu fui considerado o melhor prefeito do Brasil. E isso alavancou com facilidade a minha candidatura ao governo do Estado. O PT pode fazer isso hoje, mas essa história desses acordos por cima, acordos com os interesses econômicos, a prefeitura hoje não tem nem o domínio da informática. O prefeito não sabe diretamente quando arrecada, quem paga, quem não paga, porque está tudo privatizado. Esta visão do liberalismo econômico é rigorosamente um absurdo. Nós vamos continuar com isso? Ou nós vamos fazer como o mundo está fazendo? Transparência absoluta, solidariedade e amor com o povo. E um pessoal qualificado ajudando a implementar essas ideias solidárias e transformadoras da cidade em favor da população. Nós não vamos poder ter uma cidade segura, uma pobreza periférica abandonada. A segurança significa, fundamentalmente, o atendimento às reivindicações, oportunidade de escolaridade, de saúde, de emprego e salários. E a prefeitura tem limitações em relação a algum desses aspectos, mas pode influir de uma forma ou de outra, de uma maneira positiva. Então é por isso que eu estou recomendando aos companheiros do PT, que estão reunidos agora, ou daqui a pouco, para discutir a candidatura própria, que comecem por aí. Uma proposta bem clara de administração da cidade. E daí que se discuta uma candidatura. E se este for o caminho, vocês podem contar comigo. Eu estava no PMDB, presidente do PMDB por muito tempo, fui o fundador do MDB no Paraná, era o filiado número 1 do partido, e saí porque ele deixou de ser um partido ligado às necessidades do povo, da população, do comércio, da indústria, do emprego. Eu entrei no PT por isso, para apoiar o Lula contra a visão liberal do Bolsonaro e do Guedes. Mas, de repente, o partido que eu entrei propõe uma aliança retroativa, uma volta atrás, um recuo rigorosamente absurdo. Eu não reclamo da Aliança da Frente da Esperança, era o que nós precisávamos fazer a nível nacional naquele momento. Mas por que esse recuo agora, na eleição municipal? Vamos trabalhar nisso. E se o meu partido de hoje, o PT,
tiver interesse na reformulação ou na formulação de uma proposta popular, pode contar comigo. Agora, esta ideia de repetir a visão errada de uma aliança que será um passo atrás na Prefeitura de Curitiba, seguramente não contará com a minha participação. Quero deixar bem claro isso agora para que não reclamem posteriormente. Eu entrei no PT de corpo e alma, mas se o PT perder a alma e sacrificar o seu corpo progressista e solidário, estou fora disso, minha gente. Um abração do Requião.